montar, apostar as fichas no Bernan nesse momento. Tá, e eu já vou virar a chave já pra gente falar do Zé Ivaldo, que estava com imagens dele aí, a gente mostrando imagens do Zé Ivaldo, né, que jogou pelo Atlético Paranaense, passagem pelo Cruzeiro, voltou novamente ao Cruzeiro, tá aí o Zé Ivaldo nas imagens. Você elogiou também, né, que ele voltou um pouco mais magro. Ele fugiu um pouco da resposta ali, e eu já vou ser direto para você. Ele larga um pouco na frente, tem a possibilidade, ele chega para ser titular da equipe do Cruzeiro? Para mim, sim. Para mim, Zé Ivaldo vai ser titular no Cruzeiro, mesmo eu não achando ele um grande zagueiro. Eu acho que isso passa mais pelas peças que o Cruzeiro tem hoje no setor defensivo, então ele vai chegar, sim, como o titular. Mas é um zagueiro que joga muito bem uma partida, na outra parece que ele desliga. Ele está jogando há 30 minutos, ele apaga, dá um apagão. Aqui quem jogava L-Foot, tinha lá o jogador Caneleiro, eu colocaria ele naquela situação. Ele dá um apagão do nada no jogo e depois volta. Então, eu acho que ele é um jogador um pouco inseguro. Ele conseguiu trabalhar um pouco mais isso, né? A parte mental, ser mais focado. Aí ele vai pegar essa titularidade no início, que eu coloco ele como titular e aí ele leva até o final da temporada. Daniel, você na outra oportunidade que você esteve aqui com a gente, você falou a respeito da zaga do Atlético. Exato. Eu queria que você formasse a zaga do Cruzeiro, qual que seria a sua zaga titular já para iniciar a temporada de 2024? Tá querendo te derrubar de novo, viu, Daniel? Isso é muito tranquilo, gente. A zaga do Cruzeiro hoje é o Zé Ivaldo e algum atleta que vier. Porque o Cruzeiro hoje precisa achar essa pessoa no mercado. Então, mas não achou. Então vamos pensar assim, ó, o jogo é amanhã. Infelizmente. O jogo é amanhã. Quem que você tem que escalar? Infelizmente hoje é Zé Ivaldo e João Marcelo, né? Infelizmente é a zaga que tem. Assim, eu acho que as peças que estão hoje no Cruzeiro não são peças de titularidade para o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai disputar uma Sul-Americana, precisa de uma zaga firme. Então, Daniel, mas a zaga do Cruzeiro foi a melhor da temporada passada. Era o Castan junto com o Neres que termina a temporada. Mas é exatamente Aí o Castan saiu, mas o Neres está lá. Mas você perdeu o principal, que era o Castan. Mas é muito bem o que o André falou. A zaga do Cruzeiro tem essa característica, já que o Zé Ivaldo também tem às vezes. Ela desliga durante a partida. São lances capitais da partida, contou, claro, com as falhas do ataque, né? O ataque foi muito ineficiente na temporada, poderia ter colaborado, mas tem essa desligada. A gente tem uma coletânea de momentos da temporada passada da zaga do Cruzeiro errando lances bobos. Lance que a gente não esperava e acaba que toma um gol, vira um empate, vira uma derrota. Então hoje é o João Marcelo e o Zé Ivaldo, mas eu acredito que a gente precisa de um xerife no Cruzeiro, um jogador de postura que erre menos, que consiga manter até uma faixa de capitão, talvez, em um jogo importante, e consiga assumir essa responsabilidade da defesa. Dola, realmente falta isso que o Daniel falou, a equipe do Cruzeiro. É claro que a temporada passada foi uma zaga sólida, muito pelo sistema que o Cruzeiro implementou, né? E foi seguido isso por diferentes treinadores. Acabou que tudo deu certo. Apesar do Cruzeiro fazer essa rotatividade de treinadores que teve na temporada passada, o sistema defensivo, pegando os laterais e até o Rafael Cabral, era uma defesa sólida. Mas realmente tem esse ponto, o torcedor do Cruzeiro, ele sente falta de ter aquele zagueiro para ser um ídolo, para ser uma referência. Eu ia falar exatamente isso. A questão do Cruzeiro é que funcionou foi o sistema defensivo. O miolo de zaga do Cruzeiro, tecnicamente, ainda precisa de uma melhora. O Zé Ivaldo sobe um pouco o nível, eu também concordo que o Zé Ivaldo chega para ser titular, ele deixou uma boa lembrança quando passou por aqui, e acho que se ele jogar naquele nível ali, ele já é o suficiente para ele ser titular, e a tendência até dele evoluir, né, com o trabalho novo do Nico também. Então, assim, o sistema defensivo do Cruzeiro funcionou. O miolo de zaga não é aquele miolo de zaga confiável. O torcedor do Cruzeiro não confia nesse miolo de zaga, de olho fechado. Falar assim, não, pode ficar esses dois aí até o fim da temporada que nós estamos bem. Não confia, porque realmente precisa ainda da chegada de pelo menos um zagueiro de alto calibre para poder jogar nesse time do Cruzeiro e alcançar os objetivos que aumentaram também, né? Agora o Cruzeiro já está falando em disputar uma Sul-Americana, em fazer um Campeonato Brasileiro muito mais tranquilo. Por que não olhar para o G10 da competição? Por que não fazer uma temporada muito mais tranquila do que a do ano passado? Então, para isso, o Cruzeiro ainda precisa de pelo menos mais um zagueiro. Thiago, a audiência ela é rotativa. Você já falou aqui a respeito disso, das buscas do Cruzeiro. Dentro dessas buscas do Cruzeiro, existe a busca por um zagueiro? Sim, o Cruzeiro quer buscar um zagueiro. O Cruzeiro entende hoje que o Zé Ivaldo e o João Marcelo jogam pelo lado esquerdo. Entende que o Oliveira e o Neres jogam pela direita, mas o Cruzeiro ainda se sente carente de um jogador que atue pelo lado direito da defesa.
Então, o Cruzeiro vai buscar um jogador que atue por esse lado da defesa. E eu ainda não tenho nomes, mas sei que esta é uma das buscas do Cruzeiro, pensando no decorrer da temporada. O Cruzeiro quer algo próximo de 5 novos reforços, além dos que já chegaram. Que é um zagueiro pela direita, um lateral direito para ser reserva do William, um volante. O Cruzeiro quer um cara que atue como um segundo homem de meio campo. O Cruzeiro busca ainda um atacante que jogue pelo lado direito e mais um centroavante. Então, pelo menos mais 5 reforços a gente deve ver nessa janela de transferências que se encerra no dia 11 de março. E aí, pensando na formação da zaga para mim, Elton, eu iria de hoje. De Oliveira pela direita e Zé Ivaldo pela esquerda. Para mim, essa seria a formação ideal. O Zé Ivaldo, algumas vezes ele jogou de lateral direito. Eu vi o Zé Ivaldo jogando pelo lado direito da defesa. Então, mas foi no no sistema de 3 zagueiros, né? No sistema de 3 zagueiros ele fez isso. Mas ele, normalmente, no Atlético Paranaense, por exemplo, ele estava jogando pela esquerda. E essa zaga do Thiago foi a zaga de 22. Essa zaga foi de 22. Foi de 22. Mas seria só nesse início. Eu acho que precisa de alguém para o lugar do Oliveira. Eu entendo que o Oliveira tenha sido muito importante em 22, ele tenha até sido útil em alguns momentos na temporada passada, mas para mim o Cruzeiro precisa de mais. Cara, o Ronaldo tem feito uma janela de transferências para não errar de novo. Porque ele entende que errou na temporada passada. Então, o que a gestão do Ronaldo tem feito é: vamos evitar equívocos como aconteceram em 2023. Então, se a ideia é evitar equívocos, cara, não dá para manter um jogador que eu considero tecnicamente frágil em relação aos demais, e acho que a própria diretoria do Cruzeiro também considera, numa posição, num setor tão importante que a zaga. Tá, mas vem cá, voltando para a temporada passada, a gente aqui em janeiro de 23, qual foi o equívoco da diretoria que a gente apontou na hora? Matheus Pesolano para mim. Não, pra mim. Mas esse aí, ele já estava e ele estava montando aquele time, ele aceitou ficar. De contratados, Para mim, a contratação foi Dourado. Assim, foi o Dourado. Quando anunciou, não tem porquê. Essa é no meio do ano. Essa foi no meio Então, mas assim, na temporada, eu acho que não, em 2023, o único erro é o Davó. Pra mim. Assim, quando você chega e fala assim, estamos contratando o Gilberto, o Gicão, o Wesley. Beleza, eu acho que esses caras podem render. Alguns deles precisavam se reerguer na carreira, se recuperar. Sim. Casos do Nicão e do Wesley. Ponto, concordo. Não, o Wesley estava vindo de uma temporada... Ele vinha de uma temporada contestada no Palmeiras. Ok, mas foi mais por causa gosto, das coisas de fora, não? Eu gosto do Wesley. O Gilberto precisava de adaptação. Ponto, era isso. Mas eu acho que era um cara muito útil. Eu gosto do Gilberto. Agora, de equívocos, pra mim, o único é o Davó. O único. Do início da temporada, quando o Cruzeiro contrata, começa a montar o time, traz o William, Marlon, o Davó pra mim é o único erro. Tá vendo? Esse assunto é bom, cara. É bom quando a gente levanta assim, pensa como que a gente analisou tudo no ano passado e faz uma reflexão para agora. Ele é muito bom. Vou dar um recadinho aqui rapidinho para você.